A fé, sem dúvida nenhuma, é a base sobre a qual nós estamos edificados, é o fundamento da nossa vida cristã. Tudo que Deus tem para mim, tudo que Deus tem para você, para sua família, está fundamentado, baseado na fé. Se nós não aprendemos a nos mover em fé, se nós não vivemos uma vida de fé, muito daquilo que Deus tem para mim e para você não vai se cumprir. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Fala que para que eu e você possamos ter uma vida, nós vamos ter que aprender a usar a nossa fé. Vamos ter que aprender como a fé funciona, como crescer em fé. Às vezes parece uma coisa tão básica, tão fundamental, tão simples. O que é viver em fé, o que é fé, como viver pela fé, como crescer em fé. Mas o óbvio e o simples, eles são óbvio e simples depois que nós ouvimos. A questão toda não é o quanto eu escuto sobre o assunto, mas a questão é como que eu aplico isso e como que eu vivo isso na minha vida. Há muitas pessoas que, embora estejam na igreja, estejam há anos, elas não usam a fé. Alguns escritores dizem que nós temos 5 sentidos, né? Nós temos 5 sentidos, é verdade ou não? Audição, visão, olfato, paladar, tato. E alguns escritores dizem que nós temos um 6º sentido, que aqueles que vivem pela fé desenvolvem um 6º sentido. Acham que a fé é o sentido que nos habilita e nos faz perceber a dimensão sobrenatural. Se os nossos 5 sentidos nos conectam à dimensão natural, a fé nos conecta à dimensão sobrenatural. Pela fé nós vemos, pela fé nós ouvimos, pela fé nós movemos, pela fé nós sentimos. A fé nos habilita a vermos, sentirmos e fazermos coisas que naturalmente nós não faríamos. Tudo no reino de Deus é feito por meio de fé. Tudo que não procede da fé é pecado. A fé, ela se sobrepõe à religião. Abraão foi justificado pela fé. Todas as histórias poderosas da Bíblia estão baseadas em pessoas que ousaram a crer num Deus poderoso e sobrenatural. A igreja não é fundamentada em nada, em um estatuto, em uma doutrina, se ela não estiver baseada na fé, no Senhor Jesus, na palavra de Deus. Essa igreja está morta. A Bíblia diz que nós temos obras mortas. E as obras mortas são coisas que nós fazemos sem fé. Nós podemos fazer muitas coisas e essas coisas podem ser obras mortas, porque nós não estamos agindo por meio da fé. E hoje nós vamos entender um pouco e vamos compreender como é importante nós crescermos em fé, como é importante nós vivermos novos desafios. Muitas pessoas, elas estão estancadas. Algumas pessoas aprendem que o sucesso que elas conquistaram pode ser o limitador do algo novo que Deus quer fazer. Quantos me entendem? Vou te dar alguns exemplos. Enquanto você não tem uma casa, você corre, crê e se esforça para ter a tua casa. Não é assim? Se nós pudéssemos aqui hoje levantar alguns testemunhos, iam haver testemunhos maravilhosos de como você conseguiu a tua casa, como você comprou a tua casa, como você pagou, como você adquiriu a tua casa, ou como você está fazendo a tua casa. E você já viu que quando nós compramos a nossa casa, adquirimos a nossa casa, parece que naquele momento para tudo, estanca. Por quê? Porque a fé que você tinha te levou até a tua casa. E você parou. Me entendem ou não? A fé que eu tive e os irmãos tiveram para nós chegarmos até aqui como igreja, nos trouxe até aqui. A fé que você teve te levou a um casamento. A fé que você teve fez com que você conseguisse chegar no teu ministério até onde você está. Agora você precisa de uma nova porção, uma nova medida de fé para você ir mais à frente. O problema é que nós paramos na caminhada da fé. A Bíblia fala que nós vamos experimentando o poder do Evangelho de fé em fé.
Quer dizer que eu não posso ter apenas hoje uma medida de fé, eu preciso dar novos passos de fé, eu preciso crescer, eu preciso expandir, eu preciso avançar. E muitos de nós estancamos, estagnamos, paramos. Por quê? Porque a circunstância que nós vivemos hoje nos limita. Olha o que diz Isaías 54: canta alegremente, ó estéril, e tu que não destes à luz, canta, exulta, louva, salta, jubila, amplia o espaço da tua tenda, porque maior será o número de filhos da mulher que não pôde casar-se, que não pôde ter filhos, do que qualquer outra. Amplia. O que estava dizendo? Não fica preso à tua esterilidade, não fica preso aos teus problemas, aos teus limites. Começa a te movimentar em fé, começa a crer e começa a agir por meio da fé. E muitos de nós estancamos, muitos de nós, no meio de uma luta, de uma dificuldade, de um problema, a nossa natureza humana faz com que nós venhamos a nos deter. Se você chegou aqui e hoje você chegou num limite da tua vida, bem-vindo, porque você vai sair daqui saltando por cima desse limite. Deus vai te levar a uma nova medida de fé e você vai sair daqui crendo que o Deus que te levou até aqui quer te levar mais à frente, mais além, um passo mais. Nós somos por natureza acomodados, nós nos paramos, nos trancamos, nos engessamos, nos estacionamos. E hoje o Senhor quer mostrar para você que a fé, ela nunca vai te manter parado. Se você ler o livro, se você ler o capítulo 11 de Hebreus, você vai ver que todo o capítulo 11 fala que, pela fé, grandes heróis da fé começaram a mover-se e conquistar coisas. E tudo que nós devemos ter como igreja é aprendermos a usar a nossa fé e aprendermos e entendermos como a fé funciona. Talvez para muitos hoje vai ser um recapitular de algumas coisas, mas para outros vai ser uma noite chave e pessoas vão entender coisas que não entendiam. Primeiro, vamos definir o que é fé. Olha para o teu irmão e diga: o que é fé? Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11, versículo 1 e versículo do 1 ao 3. Diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Diga comigo: a fé é a certeza, o firme fundamento, a base, o alicerce daquilo que ainda não chegou, mas virá. Toda vez que você opera em fé, você vai operar em coisas que ainda não aconteceram. A fé nunca é usada para aquilo que já está acontecendo. Se já está acontecendo, você não precisa de fé. A fé é para aquilo que ainda não aconteceu. A fé é para algo que ainda não chegou. A fé é para algo que ainda não se cumpriu. Por isso que nós temos que entender como a fé funciona. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento, é a base, é o alicerce, é aquilo que sustenta o que foi prometido e o que ainda não aconteceu. Toda vez que eu fico dizendo não vai acontecer, eu já desci da plataforma da fé. Toda vez que eu me deixo levar pela circunstância, pelos momentos, por aquilo que está ao meu redor, eu já não consigo operar em fé. Eu desço da plataforma da fé. Muitos de nós temos naufragado em meio às nossas lutas e dificuldades, porque nós tiramos os olhos daquele que tem poder de fazer o que prometeu. E a fé é uma base sólida sobre as quais Deus libera suas promessas. Deus precisa liberar uma promessa. Toda vez que Deus te dá uma grande promessa, uma palavra profética, um texto da Bíblia, um sentimento, um desejo, um sonho, uma visão, essa visão, esse sonho, essa palavra profética precisa de uma base, um alicerce. E sabe qual vai ser a base? A fé. Se você por um momento você deixa de crer, pronto, aquilo que Deus está te dando, aquilo que Deus está te prometendo é abortado. Nós abortamos muitos sonhos, abortamos muitos projetos de Deus. Por quê? Porque nós nos deparamos com realidades tão duras, tão fortes, com realidades tão contrárias àquilo que nós temos como promessa, que nós retrocedemos.
Por isso que a Bíblia fala, em Hebreus capítulo 10, que aqueles que vivem pela fé não retrocedem. A fé impede você de retroceder, anote isso. A fé é aquilo que nunca te deixa você desistir. A fé é aquilo que nunca deixa você deixar de continuar, de buscar aquilo que Deus tem para ti. Nós precisamos ter claro isso. A fé não é uma crendice, a fé não é um achismo. A fé não é nada disso, a fé é uma certeza. A fé é uma certeza, nós não temos dúvida, estamos certos. Se eu estou operando com dúvida, se eu estou operando com uma suposição, eu não estou operando em fé, eu estou operando em dúvida e incredulidade. E a Bíblia diz que por causa da dureza do coração e da incredulidade, o Senhor não pode fazer milagres. As tuas dúvidas e a dureza do teu coração impedem o Senhor de fazer milagres. Por quê? Porque a minha incredulidade invalida o poder sobrenatural de Deus, fecha a porta de Deus agir na minha vida. Como que Satanás trabalha? Satanás trabalha gerando dúvida. Satanás não pode impedir Deus de te prometer algo. Satanás, ele faz você duvidar que aquilo que Deus te prometeu vai acontecer. Ele põe no teu coração uma incerteza. Ele põe no teu coração uma desconfiança. Ele põe no teu coração, por um instante que você olha e tudo que está ao teu redor conspira contra aquilo que Deus está te falando. Então você começa a observar o ambiente, a atmosfera que você vive, e aquele ambiente, a atmosfera diz tudo contra. E de repente então, com dúvida no coração, aquilo que está sendo edificado por meio das suas palavras e promessas cai. Você saiu da fé. Fé é fundamento, fé é base, fé é alicerce. Fé é certeza daquilo que Deus tem falado, das suas promessas. A fé nunca vai operar longe da promessa. A fé nunca vai operar fora da promessa. Sempre antes da fé chegar, Deus chegou com uma promessa. A palavra que Ele dá produz no teu coração fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra, rema. Ele usa não logos, não usa a palavra logos, ele usa a palavra rema. E o que é a palavra rema? Dita, palavra não escrita, palavra falada, palavra anunciada. Quer dizer que antes de você ter fé, você precisa ter uma palavra. Deus precisa falar. Seja por meio da boca de um profeta, seja por meio de uma visão, seja por meio de um sonho, seja por meio de uma revelação, ou seja por meio de uma palavra escrita que se torna viva no teu coração. Deus fala contigo e aquela palavra se torna um fundamento para que a tua fé funcione. Por que nós precisamos ter? Porque eu sempre digo, o que Deus te falou? Porque às vezes nós estamos operando em coisas que Deus não nos mandou, não nos disse. E aquilo que Deus nos disse, nós entramos em dúvida. Por exemplo, Deus chega para você e diz: olha, eu te chamei, te levantei para você ser um compositor. E você, mas eu não sei. Não é o que você sabe ou o que você não sabe, é o que Deus disse. De repente Deus falou sobre teu casamento, tua família. E você não consegue ver a tua família se movendo na direção correta. Por isso que a Bíblia diz que nós, os que cremos, não vivemos por vista, não vivemos pelo que sentimos, mas vivemos pela fé. Eu preciso entender que a fé é o fundamento do que eu estou esperando. Se aquilo que eu estou esperando ainda não chegou, eu preciso continuar em fé. Eu preciso continuar crendo e confessando. A Bíblia diz que com o coração nós cremos e com a boca nós confessamos. Eu não posso deixar de confessar. Sabe qual é o problema? É que a boca fala que o coração está cheio. Sabe quando você começa a dizer: não vai dar certo, eu não vou conseguir, não tem jeito, olha como é que está a minha situação. Você está saindo da dimensão da fé, da plataforma da fé, e está entrando nas tuas próprias capacidades e na tua força. Fé é quando você não está dependendo de você mesmo. Fé é quando você não depende do teu dinheiro. Fé é quando tu não depende da tua própria saúde e nem de um tratamento
entendimento humano. Fé é quando você depende daquilo que Deus tem dito, e você vai crescendo, a cada palavra uma nova medida de fé, e a cada nova medida de fé você vai expandindo o que Deus tem. O problema da igreja é que nós pensamos em viver uma vida com Deus sem Ele estar falando. O que mantém o teu negócio aberto, o que mantém a tua família unida, o que mantém o teu ministério crescendo, não é o que você pode fazer, mas o que Deus pode fazer. Fé é certeza, fé é convicção, mas a Bíblia diz também que a fé é a convicção dos fatos que não se veem. Fé é a habilidade de você enxergar o invisível. Pela fé nós vemos, pela fé nós enxergamos, pela fé nós temos clareza. A fé abre para você algo que ninguém vê. Se você está enxergando, você não precisa de fé. Você só precisa de fé quando você enxerga o que ninguém enxerga. Todas as pessoas passam, mas só aquelas que têm fé enxergam. A fé te habilita os teus olhos a verem como Deus vê. As pessoas dizem, não tem jeito esse casamento. Mas a fé é uma convicção de um fato que ninguém vê. A fé não te permite ver no visível. Ela te habilita a ver o invisível. Ninguém enxerga dinheiro e você vê. Ninguém enxerga o negócio e você vê. Ninguém enxerga a expansão e você vê. As pessoas que olham para uma mulher estéril, elas veem um ventre morto. As pessoas que olham com fé, veem o ventre morto se tornando fértil. Vem a multidão. A fé te habilita não só o ver, mas o comportamento. Você começa a se comportar por fé. Essa semana Deus começou a ministrar muito o meu coração. Sabe por quê? Porque a minha medida de fé, ela me levou até aqui. E agora eu preciso de uma nova medida de fé. Porque uma nova medida de fé me leva ao rompimento da minha circunstância. Se eu continuo na mesma medida de fé, todos os dias, eu não cresço. Eu li o livro de uma pregadora, uma profeta, e ela contou algo sobre a fé. Ela disse que ela entendeu que pela fé as pessoas são curadas. E ela começou então a dizer, bom, eu preciso aprender a aplicar a fé. E ela disse, como que eu vou orar para uma pessoa que tem uma atrofia numa mão, se eu não creio que Deus pode curar um dedo cortado? Então ela começou a orar, e ela disse, bom Senhor, agora eu vou começar a crer que qualquer pessoa que chegar para mim com qualquer tipo de enfermidade, primeiro eu vou orar. E pronto, ela estava na cozinha dela, e de repente a criança dela chegou correndo. Havia cortado o dedo, e queria um curativo. E sangrava muito. E ela disse, bom, agora é o primeiro momento para mim aplicar a minha fé. Eu vou orar, e eu creio que esse sangue vai estancar. E que a minha filha não vai precisar fazer ponto, e que vai ficar curada. E ela então pegou a sua filha e disse, mãe, a filha chorando, ou filha, não lembro. E ela orou pelo dedo da menina, ou do menino. E de maneira sobrenatural, aquele sangue estancou. E cicatrizou rápido. Outro dia, chegou na casa dela, o marido dela havia voltado de um jogo. Não lembro qual era o esporte que eles estavam praticando, mas era um esporte no gelo. E ela havia pensado assim, vou fazer um frango aqui em casa, pequeno, só para mim, para ele, para um dos nossos filhos. E de repente ele chegou com várias pessoas para comer na casa dela, e ela não tinha comido. E ela então, em vez de chegar e dizer para o marido que, puxa, né, podia ter me avisado, eu tinha feito mais comida, como qualquer mulher normal faria. Ela decidiu agir no sobrenatural. E ela disse, bom, eu preciso ter fé para que o frango multiplique-se hoje.
E ela então pegou aquele frango e dividiu em vários pedaços. E orou. E disse: Deus, eu creio que tu podes multiplicar esse frango como o Senhor multiplicou tantas outras coisas. E diz que sentou na mesa. E ela pensou: vou servir todo mundo, eu boto um pouquinho para cada um. E o Senhor disse: haja em fé, não em dúvida. Deixe que todos sirvam-se. E ela então pegou e começou a compartilhar o frango. E a primeira pessoa que pegou um frango colocou vários pedaços. E o segundo colocou vários pedaços. E ela falou: não vai chegar na metade. E dentro dela o Espírito Santo dizia: continua agindo em fé e sorrindo. E ela continuou. Quando o prato do frango voltou, todos haviam se servido muitos pedaços. E ela olhou e o prato estava cheio. E ela disse: não tem como. Um frango não alimenta todo mundo. E aí alguém disse: pode repetir? E ela. E todos repetiram. E ela falou que sobrou frango. E ela começou a ver que ela precisava ter fé nas pequenas coisas do dia a dia dela, para que a comida desse, para que a filha pudesse ficar curada. E um dia então o Senhor disse para ela: agora tu vais dar o teu carro. E ela falou: ah não, Senhor. E o Senhor disse para ela: você não quer crescer em fé? Dê o teu carro para a pessoa tal. E ela disse: ah, eu não vou dar meu carro. E o Senhor disse: ok. E ela deu o carro dela de oferta. E Deus disse: a partir de hoje tu não vais comprar um carro, tu vais depender de mim e não vais pedir para que ninguém venha te buscar em casa. E ela disse que todos os dias, quando ela tinha que sair, ela orava e pedia para Deus: bom Senhor, e o meu transporte hoje? E Deus mandava para ela pessoas. Daqui a pouco vinha uma pessoa, batia na casa dela: eu estava indo para tal lugar e me deu uma vontade de passar aqui, você não precisa ir para o centro? E ela: eu estava orando por isso. E ela disse que Deus durante 2 anos prosperou ela. Sabe como? Ela não precisou pagar 1 litro de gasolina, não precisou pagar um IPVA, não precisou pagar seguro. E todos os dias daqueles 2 anos, se não me falha a memória, ela teve transporte, porque pela fé Deus supriu as necessidades dela. E Deus começou a dizer para ela: eu vou te ensinar a enxergar coisas pela fé que você nunca enxergou. E o coração dela começou então a entrar numa dimensão de crer, de entender que Deus é o Deus poderoso, que pode fazer todas as coisas. Sabe qual é o problema? Nós nunca dependemos de Deus para sair da nossa casa e queremos ter fé para comprar um carro novo. A nossa medida de fé não alcança. Por quê? Porque a fé, ela precisa ir aumentando. Todas as circunstâncias que Deus vai permitindo você passar no teu dia a dia são provas que vão levar você a novos níveis de fé. Se nós estamos no meio de uma crise, não quer dizer que o céu está em crise. Não quer dizer que Deus não tenha dinheiro. Não quer dizer que a moeda do céu desvalorizou. O problema é que a provisão do céu só é acessada com uma senha. E a senha da provisão sobrenatural é fé. E se eu não tenho fé, como que eu acesso essa conta? Se eu não tenho fé, eu ainda vou ficar contando as minhas migalhas. Eu vou ficar preocupado porque o dinheiro que eu tenho não é suficiente. Mas se Deus está permitindo que a crise lá de fora entre dentro da casa, é sinal, sabe qual? Que Ele está querendo nos dar provisão e nos ensinar que o justo viverá pela fé. Viverá pela provisão diária, pelo Deus que nos dá a provisão diária. E aí, meu irmão, você tem que crescer. Pela fé, nós enxergamos, nós estamos convencidos. A Bíblia diz que a fé é a substância do invisível. Versículo 2 do capítulo 11 diz: pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Você sabia que a minha fé
melhora o meu comportamento. Diga para o teu irmão, a tua fé melhora o teu comportamento. Quer dizer que pela fé nós temos bom testemunho. Pela fé as nossas experiências, elas mostram para as pessoas que Deus é Deus. As pessoas que entram aqui dentro, elas não querem ver uma música bonita. As pessoas não querem só sentar numa cadeira estofada, só saber que a igreja tem prosperado, que tem transmissão ao vivo. Não, as pessoas que entram aqui, elas querem ter experiência com Deus sobrenatural. E se elas não têm essa experiência, essa casa não vale de nada. Porque senão é só um lugar a mais na cidade. Nós precisamos movimentar pessoas por meio da fé. Precisamos aprender a ensinar os nossos filhos, a ensinar nossa casa, a ter atos e passos de fé. Não espere que a morte bata na tua porta para você ter fé. Não espere que as tuas vasilhas fiquem vazias, ou que você termine endividado. Você pode caminhar em fé antes. Pela fé, versículo 3, entendemos. Sabe, a fé é tão poderosa que ela abre o teu entendimento. Quando você começa a operar em fé, a tua cabeça se amplia, teus pensamentos. Muitas coisas que você não entende, muitas coisas que você está passando, muitas circunstâncias que você está vivendo, muitos momentos difíceis que você enfrenta, você nunca entendeu. Você não entendeu por quê? A Bíblia diz que pela fé nós entendemos. Não queira entender, primeiro creia. O problema é que você quer entender tudo. Mas eu não entendo, pastor. Não precisa entender. Crê. Que duro isso, né? Que duro isso para uma mente formatada, que duro isso para uma mente que está engessada pelo espírito da Grécia, que leva a razão e leva todo o entendimento humano acima de Deus. Que difícil é para uma pessoa se mover em fé, quando tudo que está ao seu redor diz, não é possível. Isso não é possível. Mas eu quero te dizer uma coisa, o Deus que você serve é o Deus dos impossíveis. O Deus que você busca aqui nessa casa é o Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o poder que já opera em nós. Precisamos ter essa dimensão. Agora olha que interessante, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 3 diz o seguinte: porque pela graça me foi dada, digo, cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu com cada um. O que quer dizer isso? Quer dizer que a minha medida de fé pode produzir em mim um pensamento e mudar o meu comportamento. Se a tua medida de fé não suporta você pensar como uma pessoa que pode depender de Deus todo dia na provisão, você não deve pensar assim. Quantos me entendem? Quer dizer que eu preciso me comportar segundo a medida de fé que eu tenho. Eu não posso querer comprar um carro zero se eu não tenho uma medida de fé para esse carro. Me entendem? Eu não posso querer abrir um negócio se a minha medida de fé não me leva a essa dimensão. A minha medida de fé afeta o meu comportamento. Quer dizer o quê? Que eu devo me comportar segundo a medida de fé que eu tenho. E a palavra medida aqui é a palavra metron. Todos nós temos uma medida de fé, e essa medida pode crescer ou diminuir. Lembra o pai do menino, que era possesso de um espírito maligno, desde a infância? Ele chega para os discípulos, traz o menino, traz o rapaz, não pode ser liberto, ele se frustra. Jesus chega, e o pai do menino vem até Jesus e diz: olha, eu trouxe para os teus discípulos, eles não puderam fazer nada, se tu podes, faz alguma coisa. Duas palavras me chamam a atenção nesse diálogo. A primeira é se tu podes.
Às vezes nós estamos com tantas dúvidas no coração que a gente nem sabe se Deus pode. Será que Deus pode fazer isso? E a segunda coisa que me chama a atenção no pai daquele menino é: se tu podes, faz alguma coisa. Ele diz: qualquer coisa tá bom. Diga: quem não opera em fé se contenta com alguma coisa. E é o que respondeu Jesus: tudo é possível ao que crê. Ele diz: quem opera em dúvida se contenta com qualquer coisa. Quem opera em fé tem tudo. Diga para o teu irmão: o teu tudo depende da fé. Diga: pouca fé, qualquer coisa. Quantas vezes você se contentou com qualquer coisa? Ai, pastor, a gente é humilde. Para nós qualquer coisa serve. Qualquer casa, qualquer carro, qualquer comida, qualquer roupa. Quantas vezes você foi e você chegou lá, olhou para o sapato e a tua condição humana diz: eu não posso ter esse sapato. E você não pode mesmo. E aí você diz: Senhor, eu tenho que me comportar segundo a minha medida de fé. Se eu não posso ter, eu não terei. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele diz: se tu crê que tu pode ter, tu terás. Mas o meu dinheiro diz que eu não poderei. Ok, mas o teu dinheiro não é teu Deus. Ou o mamão é teu Deus. Ah, mas então eu vou pegar meu cheque e vou fazer um cheque da fé. Eu vou dar o cheque, pela fé vai ter fundo. Isso não é, isso é o cheque kamikaze. Você vai dar e vai morrer. Vai se matar com esse cheque. Não, não é isso. Ele está dizendo: se tu tens fé suficiente, eu sou o Deus que te dá esse sapato. Porque nós temos que aprender a depender de Deus, até para comprar o sapato dos nossos sonhos. Minha irmã, não é teu marido que vai te dar o teu sapato. Não é o teu salário que vai pagar o teu sapato novo. É o Deus que você serve. Esse é o Deus. Nós temos que ter fé para ter o sapato. Temos que ter fé para ter a blusa nova, o terno novo. Temos que ter fé para usar a marca top, aquela que nós queremos. Temos que ter fé para chegar no mercado e dizer: não, eu não vou comprar. Sabe, às vezes as pessoas dizem: vamos comprar umas coisinhas aqui para casa, umas coisinhas. Aí a pessoa passa lá na área que tem aquelas coisas deliciosas. Não, isso não pode. É só o básico. Vamos lá. Hoje só o básico, tá, gente? Por que a gente não ora? Por que antes de ir para o mercado nós não usamos a nossa fé? Senhor, nós não temos dinheiro para comprar as guloseimas do dia de hoje, mas nós cremos que Tu nos darias o melhor dessa terra. Nós temos base para a nossa fé, porque nós estamos sob a Tua palavra, e Tu nos diz assim: Deus, eu vou entrar agora dentro desse mercado, e eu creio, Senhor, que de uma forma sobrenatural Tu vais prover para mim. Ou antes, ou durante aquela semana. Irmãos, eu tenho sido treinado por Deus a viver pela fé, porque eu nunca tenho. E para mim isso já é natural. Eu não tenho uma expectativa de que alguém fará alguma coisa por mim. Eu sei que Deus fará. Mas eu tenho tantos testemunhos maravilhosos com Deus nessa área. Às vezes as pessoas olham para nós e pensam: não, esses caras aí estão nadando no meio da bênção, do ouro. E eu digo: continua profetizando, vai, fala mais, aleluia. Continua, fala mais. No primeiro ano que nós chegamos aqui na casa, com todos os investimentos que nós fizemos e estávamos fazendo, nós acabamos sacrificando muito as nossas contas pessoais. E por mais de um ano, nós ficamos sem ir nenhuma vez ao mercado. Nós não íamos ao mercado. Então nós tínhamos sempre a provisão do dia. Comprávamos o que precisava naquele dia. Às vezes o leite, eu não sei, é a Sabina que administra isso. Mas muitas vezes nós tivemos que orar ali para que Deus mandasse.
E um dia a Sabrina chegou para mim e disse: Marcos, eu queria tanto ir no mercado. E eu falei: então vamos orar, porque não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, te digo, te dou. Levanta, vai ao mercado e compra. E aí ela achou engraçado, tá? E aquele dia era aniversário da Sabrina. E estavam aqui na intercessão algumas pessoas falando: eu nunca compartilho isso com ninguém. Por que eu não compartilho? Porque eu não quero que as pessoas tenham pena de mim. Eu não quero que as pessoas cheguem na igreja e falem: coitadinho do pastor, né? Homem de Deus, né? Vamos ajudar ele. Eu não quero que ninguém me ajude. Eu quero que as pessoas ouçam a voz de Deus, e eu quero que Deus faça por mim. E eu lembro que naquele dia foi um dia muito especial, porque de repente um irmão me liga, falou: está em casa, pastor? Eu falei: eu não estou em casa. Que hora tu vai estar? Tal hora eu vou estar em casa. E aquele irmão havia orado na madrugada aqui na igreja. E disse que quando ele começou, depois ele me contou, porque quando eu cheguei em casa, ele estava saindo do meu pátio, saindo da minha casa de carro, e ele só me cumprimentou e foi embora. E quando eu cheguei, a Sabrina estava com os olhos cheios de lágrimas, porque havia uma compra para 2 meses lá em casa, com tudo, irmãos, tudo que se eu fosse no mercado não compraria. Deus havia, e aí, bom, eu não tinha encontrado ele, a Sabrina, era dia do aniversário dela, tinha carne, tinha verduras, tinha iogurte, tinha coisas boas, doces, uma série de coisas assim, para as crianças, para todos da casa, foi uma festa. E eu fiquei ouvindo aquilo e dizendo: Deus, como tu és bom, como tu és um Deus poderoso e sobrenatural. E aí depois eu fui conversar com o irmão, eu falei: obrigado. Ele disse: não agradeça a mim, pastor, eu estava orando, e na hora da intercessão, quando eu estava orando por você, que eu comecei a orar pela tua casa, Deus começou a me fazer orar pelas tuas finanças, e orar pela tua mesa, e de repente o Senhor falou assim: eu te dei um negócio, vai no mercado e compra tudo, do bom e do melhor, e deu um valor para ele, disse: gaste tanto assim, e leve para o meu filho. Obrigado, Senhor. Bis. Como é bom depender de Deus. Como é bom depender, como é bom saber que Deus vai te dar uma provisão. E eu estou dizendo que isso é o básico. É o básico você depender de Deus para comer, para vestir, porque Ele diz: não andeis preocupado com estas coisas. Não vos preocupeis com o que é a vez de comer ou com o que é a vez de vestir, porque o Senhor bem sabe daquilo que tu precisa. Te comporte como um filho, te mova em fé. E como é importante no reino de Deus nós aprendermos que a minha medida de fé vai melhorar o meu comportamento. Eu devo agir conforme a minha medida de fé. Então eu preciso aprender a ter fé nas pequenas coisas. Em vez de pedir para Deus mais dinheiro, peça para Deus mais fé, porque com a fé a provisão vai ser liberada. Você pode chegar diante de Deus e dizer: Senhor, aumenta a minha medida de fé. Aquele pai diz: bom, então se tudo está disponível, me ajuda na minha falta de fé. Eu não tenho essa medida de fé para viver esse milagre. Você pode chegar para Deus e dizer: Senhor, eu não tenho medida de fé para depender de Ti financeiramente. Eu não tenho medida de fé para viver pela fé. Só que eu vou dizer uma coisa para você: o justo viverá pela fé. Eu preciso aprender a viver por fé. Ora, então, se eu sei que a fé é o que é, e eu entendo que eu preciso de uma medida de fé, eu tenho que aprender qual é a base da minha fé. O que sustenta a minha fé? Vamos para Marcos capítulo 11, versículo 20. Quem achou? Marcos 11, 20 diz assim: e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus.
Porque se em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebesse, e será assim convosco. Olha que forte essa palavra. A primeira coisa que Jesus ensina aqui é que para acontecer um milagre sobrenatural, a minha fé deve estar no lugar certo. Olha para mim. Se você está com a tua fé no lugar errado, ela não funciona. Tem de fé em quem? Em Deus. Diga para o seu irmão, tenha fé em Deus. Agora, como que a minha fé deve estar em Deus? Eu tenho que ter fé em Deus. E quem é Deus, irmãos? Deus é a sua palavra. Mas eu gosto de basear Deus em 3 atributos básicos. E esses 3 atributos básicos sustentam a minha fé. O primeiro atributo básico de Deus é que Deus é todo-poderoso, onipotente. Diga para o seu irmão, Deus é todo-poderoso. Olha aqui para mim. Tudo que você for crer, você tem que basear nisso. Deus pode. Olha para o teu irmão e diga, sabe esse milagre aí? Deus pode. Deus pode. Deus pode curar, ressuscitar, restaurar, transformar. Deus pode criar o que não existe. Deus é todo poderoso. O limite não está em Deus, está na minha fé. Quer dizer que quando eu creio, tudo é possível, porque Deus é poderoso. Maria chegou e disse para o anjo Gabriel, tá bem, né? Bonita essa palavra profética, mas como? Se eu não conheço homem algum. E o anjo respondeu, para Deus não há impossíveis. Tudo que Deus te fala, antes dele falar, ele já fez. Se Deus chegar para você aqui hoje e der uma palavra doida, mas doida, aquela palavra assim que você olha para o profeta e falou, se enganou. Aí de repente você está lá em outro lugar, Deus vem com a mesma palavra. 2 bocas. A Bíblia diz que pela boca de 2 ou 3 testemunhos o fato é verdadeiro. Às vezes Deus chega para mim e dá umas palavras, vem uns e dá umas palavras, eu fico só vendo. Tá bom, Senhor. Levanta outra testemunha. Daqui a pouco vem outra pessoa e dá a mesma palavra para mim. Eu falei, bom, pela boca de 2 ou 3. O fato é verdadeiro. Bom, se eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho que agora começar a me mover crendo. Eu tenho que passar agora orando em cima do que Ele falou e não dependendo de mim mesmo, crendo. Eu preciso começar a caminhar em cima daquilo que Ele vai falando. A Bíblia diz que eu tenho que ter fé no seu poder. Como é bom você chegar diante de Deus intercedendo e dizer, Deus, eu não sei como eu vou fazer, mas eu confesso aqui, diante do céu, da terra e do inferno, Tu és poderoso para cumprir essa palavra. Tu és poderoso, Tu não és filho de homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Tu és Deus e ponto. Tu falou e eu creio. Glória a Deus por isso, Senhor. Eu estou firme na Tua promessa. Agora eu cheguei ali para uma irmã e falei, e aí, está pronta para ir para a Suíça? E ela, mais que pronta, pastor. Eu digo, vou visitar vocês na Suíça. Já vamos ter uma Fire Church na Suíça. Vou ter que pregar em francês, François. Mas se nós não cremos, se a pessoa, Deus tem uma palavra que ela vai para a Suíça e ela não crê, tem que crer, tem que fazer, tem que se mover. Aí a pessoa pergunta, mas como vai ser? Não sei. O barato é que nós não sabemos. Mas aí, quando eu não sei, isso me leva a ter fé no segundo atributo de Deus. Deus sabe, Ele é onisciente. Diga para o teu irmão, se você não sabe, Ele já sabe. Deus sabe tudo, irmãos.
Deus conhece o teu passado, o teu presente e o teu futuro no mesmo momento. Deus conhece todas as tuas coisas. Deus sabe quando você tem dinheiro, quando você não tem dinheiro. Deus sabe os teus limites. E quando você crê no sobrenatural, crê na sua onisciência, você diz: bom Deus, tu sabes, tu conheces, tu tem toda a ciência, tu tem todo o conhecimento, tu tem toda a sabedoria para cumprir a tua palavra. Às vezes o anjo já desceu e nós não sabemos, mas Deus sabe. Às vezes Deus já mandou o dinheiro e nós não sabemos, mas Ele sabe. Às vezes Deus já colocou lá no outro país o negócio pronto e a gente não sabe ainda, porque parte nós conhecemos, parte nós profetizamos, mas o Senhor sabe tudo. Porque quando Deus me fala algo, Ele está vendo o que eu não estou vendo. Por isso que a minha fé pode estar convicta, baseada, firme em quem Ele é. Ele é onisciente, Ele sabe. Quando Ele fala uma coisa é porque Ele já sabe. Deus não está jogando palavra em você. Às vezes você olha, vem um profeta assim, dá uma palavra, você fica: tá, bota na conta aí, vamos ver. O profeta pode errar, Deus não, porque Ele já sabe. Ele conhece tudo, até os teus limites, até as tuas fraquezas, até as tuas derrotas. Ele sabe. Tem de fé em Deus. Deus sabe todas as coisas. Olha que fé. Sinto assim como se dentro de você uma fé começasse a se expandir. Agora você tem que ser maduro. Tem gente que não sabe ter fé, tem que ter fé papagaiando. Cuidado. Quando você fala demais, só fale o que você crê. Só abra a boca depois que você está convencido. Porque se disseres a esse monte, crendo, será. O problema é quando você fala duvidando. Não acontece. Deus me disse tal coisa, mas não sei, pastor? Então não fala, José Pellegrinotti? Se você não sabe, não fala. Não, Deus falou isso e eu sei que Ele vai fazer. Fala então, José Pellegrinotti. Abre a tua boca e profetiza, filho do homem. Não, ele não fez nada, é que ele é meu exemplo. É porque eu amo ele. Ele não precisa fazer nada errado para me amar ele, nem certo. Eu amo ele. José, abra a tua boca quando você está convencido do que Deus vai fazer. Marcos Fernando, abra a tua boca quando você está convencido do que Deus está fazendo. Como é bom quando você chega no meio de pessoas e diz: eu sei que Deus vai fazer isso. Poxa, aquilo dá um temor em todo mundo. Falou: só um pouquinho. O cara está convicto no negócio. Ele não chegou: eu acho que Deus vai fazer. Ele não diz: eu estou crendo que Deus vai fazer. Ele não dá uma margem de erro. Ele está firme na onisciência de Deus. Ele diz: eu sei, porque sei. Aí a pessoa: tá, mas como é que tu sabe? Porque eu sei. Mas como? Porque eu sei que sei que sei. Assim fala o profeta Nereia: eu sei que sei que sei que sei. E está pronto. Mas por que tu sabe? Porque Deus sabe. E se Deus disse, é porque Ele já sabe. Firmeza. Tua fé tem que estar baseada naquilo que Deus tem dito, porque Ele sabe. E é poderoso para cumprir o que Ele já falou. Mas Ele não é só onisciente, nem só onipotente. Ele é onipresente. Ele está aqui, mas Ele está trabalhando em todos os lugares. Eu estou aqui agora e Ele está lá no fórum trabalhando. Essa semana o Senhor começou a me falar: Marcos, levanta os intercessores,
para orar por questões no fórum, porque eu estou a ponto de liberar muitas somas dentro dos fóruns. Então o que nós temos que fazer? Começar a orar por heranças que estavam trancadas, por negócios, por indenizações que não foram pagas. Temos que crer no que Ele sabe. Deus está a ponto de mexer em toda a área de pesquisas e laboratórios dessa região, irmãos. Ele já sabe disso. Eu também já sei. Essa semana eu até tirei foto, mandei, acho que foi para o Jander. Porque mais uma pesquisadora, os pesquisadores de Pelotas se destacando. Como? Nunca aconteceu isso. Por quê? Porque Deus sabe que vem grande provisão por meio de pesquisas para essa cidade. E eu vejo grandes centros de pesquisas. E eu vejo pessoas de várias partes do mundo vindo e levando pessoas daqui, e pessoas vindo de fora para trabalhar aqui. Sabe por quê? Porque Deus está fazendo isso. Já está feito. E eu não tenho dúvida, por isso que eu tenho que falar com convicção. Essa fé me leva a novos níveis. A fé que nós tínhamos nos trouxe até esse prédio, mas a nova medida de fé vai nos levar à nossa promessa. Quantas pessoas chegam para mim e dizem: eu vi um prédio gigante, eu vi centenas de pessoas, milhares de pessoas, eu vi sons assim e tal. E eu já tive sonhos, a minha esposa já teve sonhos, quer dizer, muitas pessoas vendo a mesma coisa. Isso já está, Deus já sabe. Agora nós precisamos ter medida de fé para chegar nisso. Precisamos ter uma nova medida de fé. Essa semana Deus falou comigo: Marcos, tem uma notícia não muito boa para te dar. Eu falei: fala. A tua medida de fé te levou até aí. E eu falei: puxa, que alabança. E agora? Agora eu preciso de uma nova medida. Pois muito bem, se eu preciso, você também precisa. Porque Deus não vai fazer nada em você que não faz primeiro em mim. Então vamos juntos para uma nova medida de fé. Se a nossa medida de fé nos trouxe cura, a próxima medida vai nos levar à ressurreição. Me entendem? Se a nossa medida nos levou a caminhar, a próxima vai ter que nos levar a correr. Se a minha medida já me fazia correr, então agora eu vou ter que transladar. Eu não sei aonde vai me levar essa nova medida. Eu lembro que todas as vezes que nós tivemos grandes eventos para fazer aqui, Deus teve que nos levar a uma nova medida de fé. Eu me lembro que nós fomos fazer o Harpas e Taças, e eu estava em dúvida sobre o Harpas e Taças. E eu me lembro que um dia eu liguei para o apóstolo Leandro e falei para ele: cara, eu acho que nós não... O que tu acha? Ele disse: pois é, né, nossas contas, tá, finanças, não está dando para nós fazer o Harpas. Aí eu me convenci, eu falei: não, tá bem então nós não vamos fazer o Harpas. Mandei um áudio para a Argentina, para Honduras, e falei: ó, gente, a gente agradece o Harpas, mas agora no momento não vai dar para fazer. Aí eu entrei no carro, estou vindo de Camacô para cá, nem me lembro quem vinha comigo, e de repente começamos a adorar dentro do carro, e o Senhor disse só assim para mim: se tu estás cansado de correr com os que correm, como eu vou poder te pôr para andar com os que andam a cavalo? E eu falei: tá bem, Senhor, se não sabe brincar, não brinca. Aí eu cheguei em casa de volta, liguei para o apóstolo Leandro, falei: cara, vamos fazer o Harpas. Ele: quê? Eu falei: vamos ter que fazer. Por quê? Porque Deus falou isso, cara. Eu falei: eu não quero, tu não quer, mas Deus quer, e agora o que a gente faz? Ele falou: então fizemos, então pronto, tá bom, então não temos dinheiro, mas temos fé. Já tem fé para isso? Agora tem. Há 5 minutos eu não tinha, mas agora eu já estou começando a crer. E isso é que nos leva a continuarmos crescendo como igreja no Senhor Jesus. Às vezes as pessoas olham para nós e elas veem nós fazemos coisas que elas não podem. E isso anima outras pessoas. Você sabia que quando você está no meio de pessoas que têm fé, você consegue crer com mais facilidade?
Duro é você estar no meio de um monte de incrédulo, que ninguém acredita em nada. Mas eu vou dizer uma coisa para você: essa casa é uma casa de fé e vai continuar crescendo em fé. E se para isso eu tenho que crescer, amém, estou aqui, eis-me aqui, Senhor. Começa por mim. Se eu tenho que aprender uma nova medida de fé, eu estou pronto para ela. A fé vem pelo ouvir. A fé acrescenta-se quando eu começo a usá-la. Eu tenho que aprender a declarar o que eu já tenho por fé aqui. Eu não posso pensar que Deus fará qualquer coisa sem que eu primeiro creia. Primeiro eu fundamento a minha fé, depois eu falo o que eu creio e eu oro me comportando como se o que eu pedi já houvesse chegado. Diga para o seu irmão: primeiro você declara, depois você se comporta. Comportamento. A fé, ela está ligada diretamente ao seu comportamento. Você crê que foi curado? Levanta e anda então. Faz o que tu não podia fazer. Dá o passo que você não estava dando. Faz aquilo que Deus já te falou. Começa a fazer. Eu preciso me comportar segundo aquilo que eu estou declarando. Eu começo a caminhar em fé. Tudo que pedires em oração, crendo que já recebesse, será. Pedi, agora então eu começo a caminhar. Não tenho nada ainda. Não tenho um pila. Mas os meus passos são passos de fé. Firmes. Porque eu orei, eu creio e eu estou numa nova medida de fé. Vamos orar. Quantos querem uma nova medida de fé? Quantos querem viver essa nova dimensão? Feche os teus olhos. Quem não tem fé, quem está operando em incredulidade, está retrocedendo, não está avançando. Quem não está operando em fé, está diminuindo, não crescendo. Quem não está operando em fé, já se conformou com alguma coisa, qualquer coisa. Quem opera em fé está avançando. Quem opera em fé está expandindo. Quem opera em fé está correndo. Quem opera em fé está vivendo tudo de Deus. Está comendo do melhor dessa terra. Quem está em fé está declarando aquilo que Deus tem colocado em seu coração. Vamos, que tal você abrir a sua boca e começar a expandir, a declarar, a romper. Do rimastocondo robostumastere, briquetestumastere. O Espírito de Deus tem te trazido até aqui. A tua fé te trouxe a essa dimensão. Agora a nova medida de fé vai te levar a uma nova dimensão. De fé em fé. De fé em fé, a cada nova medida de fé, uma nova medida de entendimento, tua mente se abre, o poder sobrenatural começa a ser liberado. Que tal você abrir a sua boca e começar a pedir: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé, aumenta a minha fé, me ensina a dar passos de fé, me ensina a caminhar por fé, me ensina a usar a fé em pequenas coisas. Vamos. Enquanto nós adoramos, eu quero que você abra os teus lábios, porque o Senhor está te mostrando áreas da tua vida que você está estancado.
talvez na tua família, no teu casamento, nas tuas finanças. Eu não sei qual é a área que você parou, eu não sei se foi ministerialmente, eu não sei se foi financeiramente, mas eu sei que Deus está aqui e Deus quer te levar a uma nova dimensão, a um novo momento, a uma nova estação que a tua fé vai te levar. Vamos, abra sua boca, comece a soltar. A boca fala o que o coração crê. Oh, ribasto condos tumassere. Maravilhoso Jesus. Sim, Deus. Milagroso. Teu Deus é poderoso, sobrenatural. Não há impossíveis para Ele. Ele te trouxe e Ele te sustenta. Ele te enviou, Ele te guarda. Ele é teu Deus. Ele te levou até aí e aí Ele vai fazer milagre. Vamos, vamos, vamos. Creio em ti. Abra sua boca e declare que esse monte, essa muralha se levante daí. Abra sua boca e comece a dar decretos por meio à fé. Abra sua boca e declare essa chuva abundante que há sobre os céus, essa água abundante que está aqui. Tu ribastocondo shoa, brinquedo shoa. Tu és Deus poderoso. E o que fará? Brinquedo tu mastere. Nada faltará para aqueles que querem. Nada faltará. Tu ribastou. O que farás? Aqui, 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 aqui. Recebe toda a glória, recebe toda a honra, precioso Filho de Deus. Recebe toda a glória, recebe toda a honra, precioso Filho de Deus. Creio em ti, creio em ti, Jesus. E o que farás em mim? Nessa noite, me escute. Eu sinto de orar por pessoas que estão se sentindo fracas e que estão se sentindo com pouca fé. Se você está assim, aí no teu lugar, fecha os teus olhos. Eu vou pedir para que os pastores impartam você numa nova medida de fé. Pessoas que estão nessa dimensão de estancamento, que não conseguem crer, que não conseguem avançar, se sentem fracas na fé. Aí onde você está, levante a sua mão, fique com a tua mão levantada, até que algum dos pastores ou daqueles que impartem possam orar por você. Enquanto nós adoramos, se você está nessa dimensão de dúvida, de incredulidade, hoje é a tua noite. Deus te trouxe nessa casa, porque essa é uma casa de fé. É uma casa que nós cremos no poder sobrenatural. Nós cremos no Deus Todo-Poderoso, no Deus que abre os céus, no Deus que abre os céus. Vamos, comece a orar, comece a orar. Comece a impartir sobre essas vidas. Deus quer te levar a uma nova dimensão de fé, a uma dimensão de provisão, de milagres, a uma dimensão de sobrenatural, aonde o sobrenatural é real, aonde o sobrenatural é real, aonde o sobrenatural não é apenas uma situação, é uma realidade. O Deus poderoso, o Deus que multiplica, o Deus que avança, o Deus que expande está aqui. Do rimasto condostoa,
Vamos, 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 vamos. Libere uma nova porção, uma nova medida de fé. Entrando no teu espírito, entrando em teu espírito, entrando em teu espírito, acendendo uma nova lâmpada, uma luz dentro de ti. Há um peso da sua glória dentro dessa casa. Há um peso da sua presença. Há um peso da sua presença. Ei, há um peso, há um peso. Há um peso da sua presença aqui. O que farás aqui? Eu creio em ti, Jesus. Há um peso da sua presença aqui. O que farás? Há um peso da sua presença aqui. Creio em ti, que se abram os olhos da fé. Pela fé veja, pela fé receba, pela fé entenda, pela fé seja curado, pela fé seja prosperado. Pela fé receba o teu milagre hoje. Milagre de cura, milagre de expansão, de multiplicação. Eu creio em ti, Jesus. O Deus que você serve não é qualquer Deus. E o que farás? Ele é um Deus poderoso, sobrenatural. Eu creio em ti, eu creio em ti. Ele é um Deus sobrenatural. Jesus. Ele cura, Ele liberta, Ele restaura, Ele prospera. Ele não é um Deus de miséria. Creio em ti, e o que farás aqui? Santo, santo, santo. Aqui. Bendito é teu nome, Senhor. Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Santo és tu, Senhor. Aleluia. Continue, continue. Aqueles que estão impondo, continue soltando provisão. Há um movimento aqui do céu. Há um movimento de glória. Há um movimento. Há pessoas que colocaram uma pedra. Tirem a pedra. Tirem a pedra, tirem essa pedra que está impedindo você de crer. Talvez a realidade, a circunstância que você está, tem se estabelecido como uma verdade, mas não é verdade. A verdade é o que Deus está falando. Deus é provedor, Deus supre, Deus multiplica, Deus expande, Deus abre portas de sustento, de provisão, de multiplicação. Deus abre portas de salvação. O Senhor fala para ti: crer em mim e será salvo tu e a tua casa. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu, tua família, teus filhos, tua esposa, teu marido. A salvação está pronta. A obra foi cumprida, a obra foi concluída. Pela fé nós entendemos que o universo foi criado por meio de uma palavra. Uma palavra tem poder de criar. Há um poder criativo de Deus operando aqui. Durimastocondos tu mastere, briquetes tu mastere. Há pessoas que Deus está trazendo de volta para essa casa. Há pessoas que Deus está trazendo. Eu vejo famílias inteiras correndo com seus filhos para essa casa. E Deus está dizendo: estou te habilitando novamente a operar no sobrenatural. Durimastocondo robostoa. Deus do impossível, te adoramos. Tu és invencível, soberano, e tua é toda a glória. Tua é toda a honra. Deus do impossível, Deus do impossível, te adoramos. Tu
impossível, te adoramos. Tu és invencível. O teu Deus é o Deus do impossível. Ele é soberano. Vamos, adore Ele. Levante as tuas mãos. Cresça em adoração. Abra sua boca e declare. Toda a honra, Deus do impossível, Deus do impossível. Te adoramos. Te adoramos. Te adoramos. Tu és invencível. Te louvamos. Bendito é teu nome, Deus. E tua é toda a glória. Sim. E tua é toda a honra. E Deus do impossível, te adoramos. Tu és invencível, soberano. E tua é toda a honra. Tua é, e tua é toda a glória. Deus do impossível, te adoramos. Levante a sua voz. Tu és invencível, soberano. Tua é toda a honra. Tua é toda a honra. Deus do impossível, te adoramos. Levante as tuas mãos. Tu és invencível. Abra a sua boca e cante. Soberano, tua é toda a glória. E tua é toda a honra. Deus do impossível, Deus do impossível, te adoramos, papai. Tu és invencível, soberano. Tua é toda a glória. E tua é toda a honra. Deus do impossível, te adoramos. Eres invencible, soberano. Y tú es toda la gloria. Y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Y tuya es toda la gloria. Tuyo es, y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, Sí, Señor. soberano. Y tuya es toda la gloria. Tuyo es, y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Y tuya es toda la gloria. Tuyo es todo el honor. Santo. El honor. Que tal você levantar as tuas mãos? Eu sinto uma impartição de fé. Comece a fluir. Tu rimasto condos tumas. Brimesta canta chuvo.
Brucondos tumaramas. Tu rimas, eres Dios de lo imposible. Tu rimas todo. Eres Dios poderoso. No hay nada como tú, Señor. Tu rimas tocondos tumas. Toda la gloria. Vamos, vamos. Tuyo es todo el honor. Eu sinto que uma grande estrutura de bronze Dios de lo imposible. começa a se ruir agora. Te adoramos. Vejo cadeias e portas de bronze sendo destruídas agora. Há como uma grande espada de fé. Uma espada de fé. Uma espada entrando e rompendo cadeias. Dardos inflamados sendo apagados pela fé. Durimastocondo, uma fé sobrenatural, um dom de fé. Primestocondos. Te adoramos, eres invencible y soberano, y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible y soberano, y tuya es toda la gloria, y tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible y soberano, y tuya es toda la gloria, y tuya es todo el honor. Deus do impossível, Deus do impossível, te adoramos, tu és invencível, soberano, e tua é toda a glória, tua é toda a honra. Aleluia. Que tal você dar um abraço no teu irmão e dizer para ele: receba uma nova medida de fé.